Boa noite a todos, a graça e a paz. Me cabe hoje trazer uma mensagem para vocês. Eu quero falar de um tema bastante relevante para esse tempo, que é a ideia de aprendizado contínuo, mas dentro dessas escolhas de aprendizado existe um jeito da gente pensar chamado self-learning. A ideia de você escolher dentro das opções do que você tem para estudar, o que é que eu vou colocar no meu prato, o que é que eu vou selecionar para estudar neste tempo. E eu quero começar dizendo para vocês que o empreendedor não pode aceitar a mediocridade como algo normal. É importante que você não queira ser medíocre. Você fala assim, nossa, mas como assim, Eduardo? Tem gente que aceita o que é mediano. Medíocre é meio da pedra, médio e ocre. Meio da pedra. Tem gente que sobe um pouquinho e para. E se você parar neste ponto, a gente chama ele de mata-burro. Provavelmente você vai, quem não gosta de crescer vai falir. Deixa eu dizer a você de novo, quem não gosta de crescer vai falir. Não tem uma empresa que queira parar no meio do caminho que vai dar certo. Os outros vão te engolir. Então, eu gosto muito do versículo do João 10:10, que diz o seguinte: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Não se esqueçam disso. É para ser mais do que você está pensando. É para ir melhor do que você está indo. É para você se dedicar para ir melhor. E a gente vai falar um pouquinho disso, de self-learning, dessa ideia de aprendizado que eu posso criar para a minha carreira hoje, que não é tão customizada como no passado. E aí um pouquinho sobre isso que a gente vai falar. Deixa eu dizer a você, um empresário por si só deveria ser um cara louco. Empreender no Brasil não é normal. Me desculpa falar isso com você, você é empresário, você tem que ter uma vertente meio insana. Porque se você empreende no Brasil, você empreende no país mais hostil do mundo ao empreendedorismo. Em qualquer outro lugar do mundo, talvez que a sua empresa você já tivesse milionário. E a gente está catando os coquinhos até hoje, depois de muitos anos, porque é muito difícil empreender no Brasil. Um sistema burocrático bastante complicado, bastante complexo, tributário bastante complexo, CLT bastante complexa. Tudo é muito complexo. Mas você resolveu empreender aqui. Bem-vindo. Então, eu quero falar para você que é meio louco, que resolveu empreender no Brasil. Eu gosto muito de um livro, aliás, fica aqui uma dica já, chama Elogio à Loucura, de Erasmo de Roterdã. Você já viu falar? É um livro recente, é de 1509. É bem novinho aí, tá? Se tiver uma coleção original aí. E ele fala sobre isso, sobre essa coisa que quem muda o mundo, quem revoluciona o mundo, é o que aos olhos dos outros parece louco. Se você está fazendo tudo normalzinho, provavelmente a tua empresa está normalzinha. E eu quero tirar você dessa sua zona de conforto. Eu quero convidar você a experimentar um novo. Há um jeito mais insano, mais dinâmico de levar a empresa sua. Vivemos dias instáveis, não só pela crise e a inflação que a pandemia trouxe, mas também que estamos num cenário de velocidade de mudança das coisas muito rápido. Tudo se faz e se desfaz muito rápido. Zygmunt Bauman, um grande escritor, disse o seguinte, que a sociedade é líquida, nada é muito coeso, nada é muito substancial, tudo se refaz muito fácil no século 21. E é diante desse cenário de crise, de inflação, de uma sociedade líquida, é diante desse cenário que a gente vai empreender e vai prosperar. Mas como fazer isso, Eduardo? Eu parece que não saio do lugar, eu patino e a empresa não cresce. Maquiavel disse que a maior dificuldade que a gente ia ter, não sei se você já leu O Príncipe de Maquiavel, é um livro fabuloso para se ler. O Príncipe de Maquiavel, ele diz o seguinte, que a maior dificuldade que se tem é a dificuldade de mudança de mente. Mudar a nossa mentalidade, o tal do mindset lá, que virou moda nos coachings aí do mundo afora. Mas mudar a cabeça realmente é muito difícil. A gente se agarra em coisas que a gente sempre fez. Que a gente sempre fez e acha que deu certo. Você fez algo em 1985 na sua empresa. Alguém já era empresário em 1985 aqui? Ô, papai. Levanta a mão não. Mas você faz desde 1985 e acha que agora, em 2022, vai dar certo. Não vai. O mal é que às vezes a gente fez alguma coisa que deu certo uma vez e acha que a gente pode sentar em cima daquilo e falar, bom, já fiz o que deu certo. E acreditar que aquilo vai perpetuar e não vai. Desculpa o que você fez ano passado, talvez já não dê certo esse ano. É este o mundo que nós estamos. E se você não acompanhar o tempo que você está vivendo, viver fora do tempo custa muito caro para quem é empresário. O CEO da Blockbuster, quem lembra da Blockbuster? Era a maior locadora do mundo. Alguém lembra da Blockbuster? Quem pegou VHS, alguém sabe o que é VHS? Prepare seu desembarque, está próximo. Abaixe a mão. Não ia falar para você não, mas Jesus logo nos chama, que eu também peguei o VHS. Não é?
Então, o CEO da Blockbuster disse em 2006 que essa onda da internet ia passar rápido. Sabe quem era para ser o Netflix do nosso tempo? Era para ser Blockbuster. O cara era um monstro. Desprezou a tecnologia que estava esfregando na cara dele. Quem lembra da Kodak com um filme para revelar? Não precisa levantar a sua mão não, mas você já entregou a sua idade. Só com o sinal da sua cabeça, você já me entregou. A gente revelava filme, né? A gestão da Kodak não acreditou que a máquina digital fosse tomar o lugar. E o pior, não foi nem a máquina digital. Hoje o celular tomou o lugar da máquina. A maior parte das pessoas nem pensa mais em comprar máquina. Também há um caso famoso, eu até botei o celular aí, que chama Iridium. Iridium, é um projeto que gastou 10 bilhões de dólares na Motorola. Se você é mais antigo que eu, ou é compatível à minha idade, os primeiros celulares, eles eram em forma de tijolo e a gente carregava ele na cintura. Todo orgulhoso de carregar aquele tijolo aqui. Vocês lembram disso? Quem lembra? Não levanta a mão não, não levanta a mão não. Mas os primeiros celulares eram da Motorola. E a Motorola investiu milhões, na verdade bilhões, achando que o telefone ia ser via satélite. Ele tinha uma antena e conectava via satélite. Aí de repente começam a fazer torre de celular em tudo quanto é canto, em tudo quanto é lugar, e a transmissão não é mais por satélite. E ela tinha posto 10 bilhões. Se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, tem um livro maravilhoso para você ler que chama Organizações Exponenciais. Alguém já ouviu falar desse livro? Ele é maravilhoso, se você não leu, fica a dica aí também. Organizações Exponenciais. Ele vai mostrar como é que essas empresas que crescem de maneira exponencial o fizeram. Eles chamam de curva J. Alguém já ouviu falar? Começa aqui, põe dinheiro, aí você perde no comecinho. Daqui a pouco você cresce de um jeito veloz demais. É lindíssimo de ler. Ele vai citar muito desse caso da Iridium aí, desse caso da Motorola, que faliu, deixou a Apple chegar, a Samsung tomar. Era para ser a Motorola. Se você tem a minha idade aqui, você sabe o que eu estou dizendo. A Motorola era para ser top. Quase faliu a empresa. Na verdade, faliu a empresa. O projeto do Iridium. Então, eu faço parte de uma geração que também pensava na construção da carreira de maneira muito diferente. Esses dias eu falei para a Fabiola, o sonho da minha geração era entrar numa empresa, entrar na GM, construir uma carreira, se aposentar lá depois de 35 anos de profissão, receber um relógio de ouro, por ter dedicado 35 ou 40 anos na GM, e comprar um carro com 50% de desconto. Que nem o Daniel, meu amigo, consegue vender para mim por 50%. Né, Daniel? Então, era o sonho da minha época. Teve uma época que eu sonhei em trabalhar no Banco do Brasil, que eu achava lindo ter que ficar fazendo aquela conta e puxar. Aquele negócio que corria o papel para fazer a conta na hora, para saber qual era os juros do seu boleto. Você vê que eu já atrasava o boleto desde aquela época, né? Então o plano era traçar uma carreira mais estruturada. Só que hoje ela não é estruturada, a carreira é não linear. A carreira do século XXI não é uma carreira linear. Ah, eu fiz aqui, aí eu faço essa especialização aqui, faço mais esse curso aqui e estou pronto para a vida, para o resto da vida. Não dá mais. As coisas se revolucionam em cima, uma atrás da outra, tecnologia, aparelhos, nada está estável. E se você não se atualizar, se você não estiver ligado para construir uma jornada de aprendizado, você vai falir. E eu não estou sendo profeta do caos. Estou sendo realista com o que ocorre na sua cara e talvez você não esteja entendendo. Para os mais velhos, a gente acha que a máquina começou a tomar lugar do homem. Outro dia eu falei isso para minha filha, um ano passado, eu falei, nossa, as máquinas estão tomando o lugar do emprego. Tinha um emprego antigamente, chamava boia fria. Um emprego miserável que o homem tinha. Alguém lembra do boia fria? Catando cana de açúcar. Eu falei, a máquina está tomando lugar, tinham milhares de pessoas trabalhando. Minha filha falou, não pai, aquilo era quase uma escravidão. Ela tem razão. Ela tem razão. Ela disse, a máquina, pai, está aumentando a inteligência do homem. Estava deixando o homem ficar mais pensando na parte criativa e a máquina repetindo o que ele fazia antes. É uma outra perspectiva que essa geração já tem. Então o mercado de hoje exige outras habilidades, não apenas as técnico-científicas, que a gente chama de hard skill, mas também outras habilidades para complementar as habilidades técnico-científicas. Então você se forma, sei lá, engenheiro, e você acha que só as habilidades técnico-científicas, você aprendeu cálculo 1, cálculo 2, resmate, mecânica de fluido, sabe fazer equação de Bernoulli, que o Garax sabe fazer de cabeça. Não é, Garax? Você acha que você está pronto para o mercado e chega lá, você vai quebrar a sua cara. Porque você não está pronto, que não basta apenas as habilidades técnicas. Então não basta apenas as hard skills, você precisa desenvolver outras. Quais são as outras? Soft skills. A gente tem as outras habilidades, eu vou falar um pouquinho delas já daqui a pouco, mas senso de
crítico, criatividade, colaboratividade, inteligência emocional. E a gente está diante de um cenário altamente complexo. Tudo hoje vira BO. Hoje fiquei sabendo de um caso, numa determinada empresa, onde porque um funcionário chamou o outro de gordo, quase gerou demissão, mas foi uma advertência formal, sobre gordofobia. Olha que paz que está, você não pode falar nada. Eu estava falando, eu botei até no meu Twitter no fim de semana que o técnico do Palmeiras disse que quando está ganhando do Corinthians não pode gritar olé. Eu quase deixei de ser palmeirense, eu falo, meu sonho é gritar olé quando o Palmeiras está ganhando do Corinthians. Tem corintiano aqui? Meus sentimentos, viu? Meus sentimentos, mas mais uma vez o porco amassou. Mas você está vendo, a gente quer poder fazer isso, mas não pode. Daqui a pouco o time vai fazer gol, tem que pedir, desculpa, eu não queria ter feito gol contra você. É isso que estão fazendo, né? Olha como é complexo o cenário de hoje. Olha como é que a gente está ficando. Então, empreender nesse tempo vai envolver outros aprendizados e saber que você está diante de um cenário altamente complexo que você tem que ter dedo para tudo mesmo. É difícil mesmo. Nos anos 80, a liderança era uma coisa hierarquizada, você era chefe. O cara trabalhava na GM e tinha um funcionário que chamava capataz. Você acredita que tinha um cara na linha de produção que chamava capataz? Você imagina se isso é aceito hoje. Então, mudou muito, porque você fala, Eduardo, mas o que mudou? Nos anos 80 não precisava de empatia? Claro que não. Eu não precisava de empatia no passado. De jeito nenhum. Era a época da Guerra Fria. Para que eu era ser empático? Eu vou ser empático com um comunista? Come criancinha? A gente era gerado para ser um troglodita. Pisa em tudo e em todos e vai construindo sua carreira. Eu sou líder, eu sou chefe. Eu me imponho, é força. Faz isso para você ver hoje. Meu Deus, você vai ser derrubado, não dá 3 meses para você ter sido derrubado. Dentro da empresa. Então envolve muitos outros conhecimentos hoje. Não apenas os técnicos, mas também outros tipos de conhecimento. E algumas coisas melhoraram muito, né? Há de se falar também. A gente está falando da parte que ficou um pouco mais complexo, mas como é que você vai pensar hoje numa empresa que não pensa em sustentabilidade? O meio ambiente aí. Eu fico doido quando vejo gente falar na televisão que não tem problema ambiental no mundo. Eu falo, que mundo que você vive? Toneladas e toneladas de lixo, não é? Então, também tem que se pensar no impacto social. O que é que eu estou deixando em contrapartida para o meio social? Então, nós estamos não apenas numa mudança de era, mas também numa era de mudanças. As mudanças são constantes. Os fuzileiros americanos criaram uma sigla chamada VUCA. Não sei se vocês já viram, acho que tem aí o PowerPoint. Conseguiu aí? Chamado VUCA, que diz que é um cenário do mundo hoje, que é um mundo que é volátil, o V aí é de volátil, o U aí do VUCA é de incerto em inglês, não é? É complexo e ambíguo. No fundo ele está dizendo assim, é difícil demais o cenário de hoje. É um mundo que nada é muito estável, então ele é volátil demais, tudo é muito rápido e se desfaz. E diante desse cenário complexo, ambíguo, diante desse mundo VUCA, é que você está empreendendo. E para viver nesse mundo complexo, você vai ter que aprender muitas coisas na sua jornada para poder empreender. Muito diferente do que era no passado. Você vai pegar histórias familiares de que o cara abriu uma lojinha para vender, sei lá, uma mercearia e virou um supermercado no futuro. Hoje você vai abrir mercearia, dificilmente você vai sair do lado de mercearia. Agora, com um bom planejamento, isso pode ocorrer. Mesmo nesse cenário, você pode fazer a sua empresa prosperar. Eu escrevi uma vez, eu disse que não serão os mais fortes, você coloca para mim, ó, não serão os mais fortes que irão sobreviver, mas quem melhor se adaptar às mudanças recorrentes. Quem aprende e desaprende mais rápido prosperará. É aprender, mas para aprender eu preciso desaprender os velhos hábitos. E às vezes é mais difícil largar os velhos hábitos do que aprender um novo. Quem aqui usa SWOT? Quem já fez aqui SWOT na empresa? SWOT, não é? Tem gente que já quer aposentar o SWOT, então inventaram o tal do Canvas. Legal pra caramba o Canvas. Só que para usar o Canvas eu tenho que esquecer da mente do SWOT. E é difícil demais, eu fico muito confortável. Na minha geração, fico muito confortável com SWOT, com análise de SWOT. Eu não vou entrar nesse mérito agora, mas é só para explicar que você precisa aprender, mas é preciso largar velhos hábitos. Agora, o SWOT ainda, eu estou citando um caso aqui que dá super certo, você pode fazer que ele ainda está atual. Tá? Mas eu estou falando que, de repente, algumas coisas que a gente vai aprendendo, eu tenho que largar para ir construindo uma coisa nova. As empresas elas podem ser basicamente de 3 tipos diante desse cenário. Inertes, reativas e proativas. Inerte é aquela empresa que não faz nada. É a Blockbuster.
Ele viu o cenário que ia mudar e ficou inerte. Vamos deixar como é que está para ver como é que fica. Faliu. Você pode ser reativo, você espera a mudança ocorrer para depois ir correr atrás. É o que a maioria das pessoas fazem. Mas empresa boa, muito boa, ela é proativa. Ela começa a vislumbrar o que vai ocorrer. Mais do que um CEO, mais do que um Executive Officer da sua empresa, mais que o cargo que você quer ocupar, você deveria ser um CVO, um Vision Officer. Alguém que está pronto para ver a visão, para ter visão do futuro. É aí que está a sua linha de aprendizado. É aí que você deve focar a sua força. Olhar para o futuro, para o que vai ocorrer daqui a pouco. O que é que está vislumbrando no futuro. Pastor Calito sempre fala que se tem igreja que se voltasse o século XX, ele estava pronto. Só que a gente já está no ano 22 desse século. Será que o pessoal já se acordou para isso? Então, há um novo normal que veio, parece uma chave velha, mas veio, você está num novo normal todo dia. Parece que vai se renovando. E a pandemia acelerou demais algumas mudanças que seriam um pouco mais lentas. Acelerou demais. É tempo de reinventar o nosso negócio. E deixa eu dizer a você, você mesmo deve ser quem vai falir o seu negócio. Você vai reinventar o seu negócio. Você vai inventar a próxima revolução que o seu negócio precisa. Você mesmo vai construir algo novo para deixar obsoleto o que você tem hoje. Não espere que os outros façam isso por você. Seja você a tornar o seu produto obsoleto. Está entendendo o que eu estou dizendo aqui a você? Você mesmo vai deixar o seu produto obsoleto. Então quero falar com vocês desse self-learning. Eu botei até uma imagem aí de um buffet e de uma biblioteca. O que é o conceito do self-learning? E o que é que a gente vai falar um pouquinho hoje? Self-learning, imagina que você está diante de um buffet de ofertas de coisa para estudar. Tem muita coisa para estudar. Só que não dá tempo de estudar tudo. Você acha que dá? Então eu preciso de duas coisas. Eu preciso aprender muitas coisas, preciso aprender de maneira rápida e eu preciso ser seletivo. Eu preciso ter uma curadoria. Eu preciso saber por onde eu vou, o que eu vou agregar para o meu currículo. E para isso é importante demais que a gente pense olhando os nossos gaps, olhando as nossas falhas, onde é que eu tenho uma lacuna, onde é que eu tenho algo que eu preciso corrigir para a minha vida profissional, onde é que eu estou desatualizado demais, aonde é que eu tenho um desequilíbrio. Ele pode ser na soft skill, pode ser que o seu comportamento é muito explosivo, você estoura por qualquer coisa, você precisa arrumar isso, senão você vai perder um cliente atrás do outro. Está me entendendo? Você vai lá e identifica que o seu problema é envolvimento com tecnologia, você tem dificuldade de mexer com ferramentas elementares para o século XXI. Você tem que ir lá e investir nisso. E aí eu vou montando diante desse buffet de um monte de alternativas, eu vou montando isso no meu prato. Então fala, tá aqui, eu tenho um problema aqui para gestão de tráfego na internet, eu tenho um problema aqui para contabilidade, eu tenho um problema aqui, e eu vou estudando, eu vou preenchendo. Você fala, Eduardo, mas eu não tenho dinheiro para estudar nada. Meu, usa o YouTube. Não sei se você já viu falar, tem uma ferramenta fenomenal, chama YouTube. O Brasil tem muita coisa no YouTube. O ideal é que a gente se prepare, vá para alguns cursos modulares, alguns cursos maiores, depende do que você está pretendendo fazer. Mas o self-learning é diferente de ser autodidata. Deixa eu explicar isso para você. Autodidata, ele pela cabeça dele vai lá e estuda alguma coisa sozinho em casa. Não é isso o self-learning. O self-learning, você pode contratar um curso. Você vai montando o seu currículo de acordo com aquilo que você vai identificando que você precisa. É muito comum, quando a gente vai aconselhar no marketplace, pegar as pessoas com um gap naquela área de gestão, aquela dificuldade na área contábil. Então é importante que você vá preenchendo e melhorando o seu currículo de acordo com o que você quer construir de carreira. Muito diferente do que era no passado. Antes eu tinha que contratar um prato feito, só tinha PF no passado. O que é o PF? Eu não tinha escolha. Eu queria estudar, por exemplo, só gestão de tráfego. Eu tinha que fazer um curso de marketing inteiro, só para poder tirar de dentro daquele curso isso. Hoje não. Hoje eu tenho um curso modulado. Eu quero comprar só aquele trecho daquele curso. E faço isso. Vou preenchendo e corrigindo o meu currículo. Tudo bem até aí? Então, para que esse aprendizado seja rápido também, já quem está falando de self-learning, existem metodologias diferentes para a gente aprender. E é muito importante que a gente fale sobre isso com vocês. Uma das coisas importantes nesse jeito de aprender novo é se identificar. Eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouquinho, mas eu quero só introduzir isso com vocês.
Existem jeitos mais rápidos de aprender. Eles chamam chamados de metodologias ativas. A neurociência veio trazendo uma nova vertente, um novo campo para estudar como é que a gente raciocina, como é que a gente equilibra os nossos pensamentos. E ele veio dizendo para a gente que o melhor jeito de aprender é ensinando para os outros. Mas se eu quero aprender, como é que eu vou ensinar para os outros algo que eu ainda não sei? Calma que a gente vai explicar um pouquinho melhor isso. Né? Veio trazendo que também a gente aprende muito mais rápido na prática. Então eu tenho que trazer uma teoria já voltada com a prática. E inventaram várias metodologias também para andragogia. Você deve conhecer muito a pedagogia. Se eu falar de Jean Piaget, se eu falar de Maria Montessori, você já passou para o seu filho pela escola? Se eu falar de Henri Vallon, deixa eu ver, Leon Vygotsky, você vai pensar nesses caras que foram da área da pedagogia. Mas existe uma área da andragogia, que é ensino de adulto. E aí a gente tem lá o Mike Knowles, você vai ter Kolbe. Acho que tem uma tela aí, não tem, William? Não. Isso. E aí você tem a taxonomia de Bloom, que é uma ferramenta maravilhosa. Benjamin Bloom, nos anos 50, escreveu já dividindo a parte do ensino, lembrando que existe um lado emocional, existe um lado físico e existe um lado cognitivo. Isso lá atrás, e começou a usar verbos para indicar ações para o aprendizado ser mais eficaz. Não sei se você já percebeu que os nossos cultos aqui, você que é da igreja da cidade, todo domingo, como é que são feitos as nossas pregações? Tópicos, eles têm sempre um verbo, indicando uma ação. Porque ele faz com que o aprendizado seja maior. Sem vocês saberem, a gente já tem taxonomia de Bloom aí envolvida aqui nas nossas celebrações. Porque quando eu indico uma ação, eu indico algo que desafia você. E as pessoas estão prontas para o desafio e desenvolve o aprendizado. A gente fala um pouquinho disso daqui a pouco. Mas é só para você saber que existem outros jeitos de aprender, diferente do que aquela aula que você sentou nos anos 80, 90 na sala de aula, apenas explanativas. Onde você sentava, olhando para a nuca do seu colega, né, e um professor na frente transmitia tudo. Igual eu estou fazendo aqui, uma aula explanativa, apenas explanativa. Mas existem outras metodologias de ensino, não só explanativas. E você tem que saber qual é a que funciona melhor para ti. Porque existem o jeito que eu dou a explicação, é minha didática, e existe o jeito que você aprende, que é a sua matética. Entre a minha didática e a sua matética pode ter conexão, como pode não ter. O jeito que eu explico pode ser maravilhoso para você. E para o outro foi um show de horror. Você não passou por isso na escola? Não tinha professor que falava, você falava assim, mas não entendo nada que esse cara fala. E tinha um outro lá na sala que queria, só para arrebentar você, tirava 10. Seu pai falava, ele está tirando 10, é sinal que é você que é vagabundo. Tomou ou não tomou dessa? Quem nunca? Por favor, alguém não levanta a mão aí? Não me deixe sozinho? Não é? Então, porque existe um jeito diferente de aprender para cada ser humano. Não tantos jeitos diferentes, mas existe uma variedade grande de mecanismos de aprendizagem de formação. Eu gosto muito de um instituto de educação chamado Pearson. Alguém conhece a Pearson? É a maior empresa de educação do mundo. E a Pearson faz pesquisas o tempo todo. E a Pearson levantou uma pesquisa para 11 mil ex-alunos de faculdades pelo mundo. 11 mil ex-alunos em 32 países diferentes. O Brasil fez parte desses 32 países onde a Pearson fez a pesquisa. E ela levantou um indicador curioso. Vários indicadores, muito legal. Você pode entrar no site da Pearson Education, você vai encontrar lá um gráfico muito legal. A Pearson levantou que para 62% dos alunos que se formam, a faculdade não nos ensina para as ferramentas que eles precisam para o trabalho. 62%. E para mais 62%, e para mais 29%, eles acham que a faculdade ensina parcialmente o suficiente. Somando os dois, dá 91% dos alunos não saem felizes com o que aprenderam na faculdade. Eu não sei se você contrata gente recém-formada no seu trabalho, você já percebeu o gap? Tem cursos novos que não existiam há 5, 6 anos atrás, há 10 anos atrás, esse cara está atualizado. Mas pensa um cara que está saindo hoje, em alguns cursos mais tradicionais, como ele está defasado em relação ao mercado. Como o arquiteto sai defasado, o engenheiro sai defasado, o dentista sai defasado, como está havendo um gap entre o que o mercado vai revolucionando e a prática dele lá e o que a faculdade prepara. Nunca foi tão grande. A Pearson também levantou algo importante, gente, que curso superior não significa sucesso hoje em dia. Na minha geração, ter nível superior indicava que eu já estava bem. Se eu fazia uma especialização, eu ia estar muito bem. Fizesse mestrado, doutorado, eu estaria benzíssimo. É isso. Hoje já não é bem assim. Eu mostrei ali, falei para a Fabiola, uma pesquisa da Pearson mostrou que 48%
da contratação de porteiros na cidade de São Paulo, porteiro na cidade de São Paulo, de 2018 para cá, tinha nível superior. Para que eu me submeto a uma faculdade? Não tem qualquer desprezo à função de porteiro. Só estou falando que, peraí, eu me formei num nível superior para exercer uma função da qual eu não precisava ter feito aquilo. Então isso vai acabando a credibilidade do que o curso superior tem. Então tudo isso está sob júdice, tudo isso está sendo avaliado. Você coloca ali para mim aquelas soft skills? Isso. Então as faculdades agora elas estão tentando corrigir o seu currículo, falando não só da hard skills, só da parte técnica, mas entrando nas soft skills, que são habilidades de relationship, são habilidades de relacionamento. São aquelas habilidades de gestão de pessoas, de liderança, de colaboratividade. Elas estão pensando também nas practical skills, nas habilidades práticas. O que é que realmente esse cara vai fazer no mercado quando ele se formar? Onde é que ele vai usar isso que eu estou ensinando aqui para ele? Como é que ele pode resolver problemas no trabalho dele? Porque basicamente somos pagos para resolver problema. Isso é a prática do seu trabalho. O cara chega lá para cortar o cabelo, ele precisa resolver. O cara fala, eu quero que corte igual do Neymar. Se vira. Não é? Me deixa cabeludo. Não é? Se vira. A gente é pago para resolver problemas. E também tem as functional skills, que são as não funções. Essa talvez seja a maior dificuldade que se tem. Não existe, você pode fazer o melhor curso de administração que tem. Você pode fazer Dom Cabral. A Dom Cabral ainda vai vai falar. Mas ninguém ensina sobre liderança. E o pior é que se criou um mito de uma mentira pior, que liderança é nato. Não é verdadeiro. Não é. Liderança é algo que você desenvolve. Você pode ter alguns dons, alguns talentos, algumas habilidades que facilitem. Por exemplo, eu nunca tive timidez, e isso é uma facilidade para você liderar. Eu nunca tive essa dificuldade de ser tímido em ambientes qualquer. Isso é uma habilidade, mas não é a função principal para poder ser líder. Isso facilita a minha liderança, mas não quer dizer que isso me torne já um líder nato. Estão conseguindo me entender até aí? Então, para esse self-learning, eu quero dar 5 tópicos da onde você deve investir em se desenvolver nesse século XXI. O primeiro dele chama autoconhecimento. Lembra que eu falei que cada um tem uma matéria? O jeito que eu aprendo. Você precisa se conhecer. Muitas vezes você largou o curso pela metade porque aquilo não falava a tua linguagem. O ser humano já não é muito confiável, não é? Eu vou dar uma prova disso. Quem aqui já desistiu de dieta, academia? Não, por favor. Dieta, academia, isso. E já quebrou algum jejum no meio do caminho? Eita, não é? Quase ouvi uma ola aí. Então, aprender a se autoconhecer, saber no que é e o que não é. No que eu sou bom, no que eu não sou. Reconhecer, por exemplo, eu já me reconheci. Eu sei que quando tenho que dar feedback, eu faço de manhã. Ou eu espero a ira passar. Eu sou um cara irado. Obrigado pelo seu silêncio. Eu celebro a recuperação na área de ira. Na minha veia não corre versículo, corre sangue. A gente é pastor, mas corre sangue aqui dentro. Vou dizer para você, tem muitos hormônios aqui que querem explodir e pegar o pescoço de muita gente. Então eu trabalho com bastante gente. Só na escola são 72 pessoas trabalhando. Você imagina. Todo dia eu quero pegar o pescoço de alguém. Não é? Mas eu aprendi que eu não tenho que pegar o pescoço de alguém. Que eu tenho que me equilibrar para dar resposta. Entre o estímulo e a resposta tem o meu direito de escolha. Até com meu filho. Eu nunca respondo quando estou na ira, porque antes eu respondia na ira. Aí voava sapato, que é aquele drone doméstico, né? Chinela, havaiano, que tinha na mão, voava. Mas agora você se equilibra primeiro. Para depois responder. E eu aprendi que de manhã eu estou menos irado, então eu espero de manhã, chamo a pessoa na minha sala, falo o que eu tenho que falar. Tanto para corrigir como para elogiar também, né? Então eu só dou feedback nesse horário. Eu também aprendi como é que é o meu jeito de estudar. É uma coisa maravilhosa quando você aprende como é que você aprende. Porque a gente tem um modelo que a educação disse, você tem que aprender desse jeito, e necessariamente não é o nosso jeito. Você pegar lá os meus cadernos, você vai ver tudo colorido. A minha Bíblia de estudo é tudo colorida. Eu marco com caneta diferente, eu quase que faço um mapa mental. Puxo o balãozinho aqui e eu consigo achar aquilo na minha cabeça. Só que eu lutei muito contra isso, porque não é o jeito que eu fui ensinado na escola. Mas é o jeito que eu aprendo. Então, o autoconhecimento é algo que traz para a nossa jornada de vida um desenvolvimento muito grande. Não olhar para isso é um erro muito grande. E quando a gente olha para
para a nossa identidade, para esse autoconhecimento, é impossível não falar da palavra propósito. Encontrar qual é o propósito seu, para a sua empresa, para a sua vida. Rick Warren vai falar de propósito. Viktor Frankl, talvez o maior psiquiatra de todos os tempos para mim, vai falar dessa jornada de encontrar propósito diante das suas coisas. Né? Viktor Frankl contrapõe Freud, que é famoso, que acha que todo o problema está na sexualidade. Adler, que vai para um caminho de falar do complexo de inferioridade, que o problema da gente é esse complexo de se sentir o verme da mosca, do cocô, do cavalo, do bandido. Não é de se sentir o último dos últimos. Mas Viktor Frankl passa pelo campo de concentração e escreve dizendo, o maior problema do ser humano é que ele é carente de sentido. Ele começa a não encontrar mais motivo do porquê acordar cedo, porquê trabalhar, porquê produzir a mesma coisa repetidamente. Porque ele não sabe o porquê. Então é importante também que se pensem nisso, de encontrar propósito. Porque senão a vida fica muito repetitiva. Parece que a gente acorda, trabalha, paga boleto. Acorda, trabalha, paga boleto. Acorda, trabalha, não paga o boleto porque não tinha saldo. Não é? E a vida vai ficando muito maçante. Então, tem um rabino que eu gosto muito, chamado Harold Kirchner. Harold Kirchner diz o seguinte, que ao final das nossas vidas, nem mesmo o medo da morte vai nos tirar tanto sono do que olhar para a vida e ver que a gente não viveu. É fabuloso isso que ele quer dizer para a gente. Você já ligou a sua vida no automático, você não está realizando mais nenhum dos seus sonhos, você perdeu o brilho no olhar. Toda empresa não deveria ter relógio ponto, deveria ter medidor de brilho no olhar. Entra para trabalhar, você está com um brilhão no olho, senão fica em casa. Você vai mais atrapalhar que vai ajudar. Aquele desejo, aquela vontade, com perdão da palavra, aquele tesão de querer fazer as coisas. Se o empreendedor perdeu isso, ele perdeu tudo, porque ele perde a jornada de aprendizado. Ele perde o interesse em querer continuar se desenvolvendo nesse mundo que está mudando o tempo todo. Mas primeiro precisa olhar para si, precisa se auto-organizar, se autoconhecer. Martin Buber, também que é um outro rabino maravilhoso de ler, disse o seguinte, às vezes fugimos de nós mesmos a vida inteira para agradar os outros. Às vezes fugimos de nós mesmos a vida inteira para querer agradar os outros. Você não consegue realizar nada do seu jeito que você está querendo agradar ainda a outras pessoas. Eu gosto muito de uma frase do mineirês e russo. Eu acho essa frase maravilhosa. Okotô, kossô, okovô. Não é? Isso é maravilhoso. Né? Okossô, quem eu sou? Quem eu sou? Olhar para si, saber como é que eu aprendo, como é que são as minhas emoções, como é que eu controlo isso. É importantíssimo essa jornada de autoconhecimento. Okotô, onde é que eu estou? Em que posição eu estou? E okovô, onde é que eu quero chegar? Porque eu tenho que estabelecer de onde eu quero partir para poder saber onde eu quero chegar. Imagina que você é uma menina negra da periferia de São Paulo que quer fazer medicina na USP. A jornada dela é muito diferente do rapaz que mora no apartamento duplex no Morumbi, que estuda em escola particular. Os dois querem fazer medicina, só que a jornada desse aqui é mais curta para chegar lá, concorda? Mas não adianta vitimizar, falar, não, você não tem condição. A gente tem que gerar, saber quem eu sou e que eu tenho competência para fazer essa jornada, mesmo ela sendo muito mais difícil, mesmo ela sendo muito mais árdua do que esse rapaz que estava no Morumbi. Consegue me entender? Por isso que essa jornada de autoconhecimento é muito rica. Tem uma ferramenta do japonês que eu gosto muito, chamada Ikigai. Eu já citei ela aqui algumas vezes, eu acho ela fabulosa para encontrar propósito, para encontrar seu shape. Ela disse o seguinte, que tem uma parte da vida, tem uma coisa nossa que a gente... Deixa eu ficar para cá até. Está vendo o primeiro lá em cima? Está lá. Aquilo que você ama. Aquilo que você ama, depois aqui embaixo, aquilo que você é bom em fazer. Deixa eu dizer, uma coisa não tem a ver com a outra. Você pode ser muito apaixonado por música. E ser como eu. Se você me visse cantando, você vai ver o que é a tragédia na música. Eu não sou aquele pastor que começou no louvor. Não dava, não tinha condição. Não tinha condição. Entende? Então nem tudo que você gosta, que você ama, que você é bom. Então, aquilo que você ama, aquilo que você é bom. Aquilo que você gosta, aquilo que você é bom, naquele ponto de intersecção é a sua paixão. É aquilo pelo qual você é apaixonado na vida. Aquilo que você é bom e que as pessoas te pagam para você fazer, deveria ser sua profissão. Tem gente que luta contra o seu próprio shape. O cara é bom no negócio, vai fazer outra profissão para agradar o papai. Vai fazendo o que você é bom. Já começa a descobrir quais são os seus talentos. Eu acabei de passar numa das mesas aqui, tem um rapaz que é muito bom em vendas. Ele quase me convenceu a comprar alguma coisa que eu não sei o que é. É isso. Então, naquilo que você é bom e que as pessoas te pagam para fazer. Ô, pastor, sou muito bom em revelar filme da Kodak. Câmera escura. Não tem mais, meu irmão. Também não adianta, você está fora do seu tempo.
Estou falando daquilo que você é bom. Então também tem aquilo que você é pago para fazer e o mundo precisa. E essa parte onde você é pago para fazer e o mundo precisa, ele chama da nossa vocação. Você responde a algo que o mundo está esperando. Nós não fomos criados ao léu, à toa. Você é resposta para alguma coisa desse mundo. E também aquilo que o mundo precisa e que você ama é a sua missão aqui na Terra. É para o que você foi enviado aqui na Terra. E a intersecção de todos esses pontos, da sua paixão, da sua missão, da sua vocação e da sua profissão, eles dão o nome de Ikigai, que é meaning, que é significado, sentido, propósito. É maravilhoso essa ferramenta, se usam alguns testes para você ir filtrando isso aqui. Depois você pode conseguir isso no Google, não é o foco da mensagem de hoje. Um dia dá para falar só sobre isso, mas se você pegar os testes que o Ikigai são aplicados, ajuda muito a gente a se autoconhecer. Tá bom? Fica essa dica aí para você também. E falando em se autoconhecer, deixa eu dizer para vocês aqui só uma dica que não tem a ver diretamente com self-learning, mas fica aqui uma dica cultural. Cuidado com a maldição da comparação do Instagram. Cuidado. Lá está todo mundo com barriga tanquinho, $1 milhão na conta corrente e está em Dubai, passando férias. É impressionante a quantidade de pessoas que vai para Dubai no Instagram. Não é? Cuidado que não é a realidade. Cuidado com a comparação, porque ela vai tirar de você seu shape, você vai passar a ser sombra de alguém. Você não nasceu para ser sombra de ninguém, você nasceu para ser você mesmo. Seja a sua melhor versão. E também é importante, quando a gente fala de autoconhecimento, de repente para você empresário, determinar qual é o perfil da sua empresa. Como é que ela é como empresa. Tem o próximo aí, ó. É interessante isso aí. Deixa eu passar só essa dica rapidinho. Quando a gente fala de autoconhecimento, também é importante conhecer a nossa empresa, para você determinar os seus planejamentos. Eu botei alguns exemplos mais clássicos de posicionamento da sua empresa, que eu acho que é legal de você saber. Então, sua empresa pode ser uma empresa de preço baixo. Eu vou posicionar a minha empresa pelo preço. Empresa de preço baixo é loja de R$1,99 ou usa atacarejo. Aquele supermercado todo bagunçado, você compra, você aproveita a caixa que estava no meio do corredor, é um cliente brigando com o outro, não, eu peguei a caixa primeiro, eu não peguei. Ele não está nem aí com a beleza do supermercado, ele está falando, meu preço é menor. E você aceita que você quer pagar preço menor. Quem vai lá vai com esse intuito. Tudo bem? Não é? Você não vai no Pão de Açúcar esperando pagar o menor preço. Aliás, você vai no Pão de Açúcar, você sai de lá sabendo, convencido de que você não ganha bem. Não é? Você fala assim, não dá, meu salário não dá para comprar naquele lugar. Não é? Então tem um atacarejo, então ele posicionou pelo preço. Você pode posicionar a sua empresa também pelo branding, pela construção de uma marca, no geral, que vai tornar a tua marca muito forte. Por exemplo, quem posiciona com brand, você vai ter a Dolce & Gabbana, a Louis Vuitton. O cara montou uma marca, que só de detalhe você já gera um status. Só de ter um relógio de uma determinada marca, uma caneta de uma determinada marca, o cara posicionou como um status no mundo, falando assim, essa marca vale muito. É uma empresa que está construindo branding. Não que branding seja apenas isso, mas é um posicionamento que ele quer seguir no branding. Você pode também ter uma empresa voltada para a experiência. Eu gosto muito desse. Eu gosto muito, minha vertente é muito para ter empresa de experiência. Experiência, gente, é aquilo que você quer gerar uma sensação no cliente para a experiência que ele teve quando ele fez a jornada com você de consumir o seu produto ou o seu serviço. Vou dar um exemplo aí. O maior exemplo que eu conheço é a Disney. Não sei quem já foi aqui, mas é impressionante aquilo. Você vai, já coroa e você chora na hora que começa a soltar aqueles fogos lá perto do castelo. Depois de um dia espetacular dentro da Disney. Porque é uma sensação atrás da outra, uma experiência atrás da outra. Você vai, tem 20 anos e ainda fica na memória. Porque é uma sensação com todos os órgãos do sentido. Então, tem muita gente fazendo isso. Você entra lá, numa loja, numa boutique, você passa pela porta, você já sente o cheiro. Quando a gente fala de experiência, como é que a gente percebe o mundo? Através dos órgãos do sentido. E aí o cara planeja todo o setor dele nisso. Tem um perfume, tem uma musiquinha no fundo, tem algo para degustar um paladar, tem algo visual que agrade muito. Está entendendo? Isso são empresas que estão posicionando de experiência. Eu gosto muito da Disney para exemplificar isso aí. Excelência. Deixa eu dizer, excelência necessariamente não significa que o produto é maravilhoso. Excelência é uma empresa que se posiciona, que é capaz de repetir sequencialmente o mesmo processo, com a mesma qualidade em qualquer lugar. Isso é ser excelente. McDonald's faz bem ou mal para a saúde? Mal, mas é uma empresa excelente. Se você for em qualquer lugar do mundo, é a mesma experiência. É o mesmo produto. Ele é excelente em repetir processo. Você está lá na Índia, está desconfiado de onde você vai comer alguma coisa. Ontem a gente estava vendo um vídeo, né?
na televisão dos caras preparando a comida na Índia com a mão, jogando. Eu falava, nossa, tem mais coliforme fecal ali do que comida. Não é? E você fica, acho que eu não vou comer. Mas aí você fala, então vou no Mac. Né? Ele é a opção quando você não sabe o que vai fazer, vamos no Mac. E não é barato, hein? Mas é excelência, a capacidade de repetir processos. Então, sua empresa quer fazer isso, é muito comum nas franquias. Eles querem muito isso, essa repetição de processo. Também tem a conveniência. Conveniência é aquele cara que atira para tudo quanto é lado. A loja dele era para ser um determinado foco, mas virou outro. Por exemplo, tem um lugar no Brasil chamado farmácia. Eu ia lá no passado para comprar remédio. Hoje eu já compro molho de tomate, sorvete, refrigerante, água, suco. Às vezes tem remédio. Às vezes tem remédio lá na farmácia. Não é? O cara botou de tudo, é pilha. Não é? Posto de gasolina que botou aquela lojinha de conveniência lá. Aquilo para o SOS. E também tem o de valor agregado. Esse é o que mais cresce no mundo hoje. As empresas de valor agregado. O posicionamento da marca dele é para valor agregado. O que é isso daí? Aquele produto que você consome e você ainda acha que é barato. Agrega tanto valor o produto, você fala assim, nossa, eu sou incapaz até de tirar ele da minha vida. Você até esquece o que está fazendo. Você passa 2 meses sem ver Netflix, mas você não cancelou. Você fala, a hora que eu sentar ali, eu vejo o filme na hora que eu quero, como faz. Todo mundo assinou Netflix. Spotify, R$ 9,90. Meu, essa geração não sabe o que era comprar fita cassete. Aquilo enrolava naquele toca-fita miserável. Você ficava meia hora rebobinando com a caneta. Quem lembra disso? Não comenta não, não comenta não. Não comenta não. Não comenta não, melhor não levantar. Não é? E por R$ 9,90. Não é? Então, essa é um valor agregado. Tem um restaurante que eu vou em Santa Branca, gente. O valor agregado de lá é demais. Custa R$ 19,90. O cara dá... Você come à vontade a salada, come à vontade arroz, feijão, batata frita, e ele dá uma mistura só. Mas está ali, R$ 19,90. No final ele vem com sobremesa, um pudim, todo dia ele faz um manjar, ele faz alguma coisinha. Ele ainda dá o cafezinho, tem o Wi-Fi, e ele botou uma poltrona de massagem no lugar, cara. Aquelas que você põe a moedinha, sabe? Para você fazer um... Gente, eu vou para lá, eu sempre me sinto, falo assim, nossa, foi muito barato, perto do que eu ia pagar em São José. Então eu vou para lá, toda vez que eu vou para Santa Branca, eu quero comer no mesmo lugar. Então é valor agregado. Isso cresce muito. Pensem sempre na sua empresa, como é que você pode agregar valor. Pensem sempre nisso. Tá bom? Aprendam sobre isso. Também, outra área para você fazer o desenvolvimento. Ó, tem 5 minutos, eu ainda estou no ponto 1. Mas Deus é bom. Relações interpessoais. É outra coisa muito importante você aprender. São as ferramentas de relationship, de relacionamento dentro da tua empresa. É preciso estudar sobre gestão de pessoas, sobre empatia, estratégias, engajamento, sobre liderança. Se você tem dificuldade nessas áreas interpessoais, aponte um canhão, põe o teu foco em pegar algumas ferramentas. Hoje tem muita coisa boa para falar sobre isso. Você tem na FGV, gestão de pessoas. Você tem na Dom Cabral. Você tem no Sebrae. Aliás, deixa eu dar uma dica aqui a vocês. Quantos aqui já fizeram Empretec do Sebrae? Quantos aqui? Muito pouco, né? Querido, vá fazer o Empretec do Sebrae. Não se pode ficar contando, quem já fez aí sabe do sigilo que tem que manter, mas é fabuloso como ferramenta. Até para a parte de gestão de pessoas. Não deixe de fazer. Então, é importante se desenvolver de como você escuta o outro, como você lidera os outros, como você comunica as coisas para os outros. Quanto você dialoga com as pessoas diversas. Deixa eu perguntar, a sua equipe só tem gente parecida com você? Não é que você criou alguma cultura da organização, você é um tirano. Quanto maior as inteligências que tiverem na sua equipe, melhor está formada a tua equipe. Senão você tem samba de uma nota só. Todo mundo é igualzinho. Que processo seletivo é esse que você está fazendo? Então não é só empatia também que você tem que desenvolver. Às vezes você vai ter que puxar a rédea. Quem tem empresa aqui, às vezes você vai lá, vai chegar para todo mundo e falar, ó, tem que dar um comunicado ruim. Como é que você comunica isso? Você chega e solta para cima de todo mundo, ó, estou cortando isso, e estou cortando porque tem que cortar gastos. Vou cortar custos aqui na empresa. Como é que foi feita essa comunicação? Faz muita diferença a empatia com que você comunicou isso. Muita. E também engajamento. Engajamento é a sua capacidade pessoal de levar pessoas a se mobilizarem na direção daquilo que a empresa quer. Tem muita gente que erra nisso e tem hoje como você estudar e desenvolver. Deixa eu dizer, você tem como você estudar e desenvolver isso.
Tem muitas ferramentas usadas para isso, que geram essa motivação. É você que tem que estudar. Você que resolveu ser empresário e lidera essa empresa que está na sua mão. Se vira marmanjo. Tem que estudar. Deixa eu acelerar aqui, que já estourou meu tempo. Então, nessa parte de relacionamento, construa um ambiente de colaboratividade. Essa palavra quer dizer que onde todo mundo colabora. Você criou esse engajamento. E construa um ambiente onde as pessoas estão expostas a desafio. Deixa eu dizer de novo a você aqui. Isso é fundamental que eu diga a vocês. Ambiente onde as pessoas estejam expostas ao desafio. A maior tragédia para a sua empresa é você ser um centralizador. Ontem a Fabíola deu uma declaração, ontem no carro para mim, de empreendedora do futuro. Ela estava do meu lado e disse o seguinte. Eu falei, a gente está montando outro negócio. Eu e ela vamos montar mais um outro negócio. Está saindo mais um aí na próxima semana. E aí eu virei para ela e falei, nossa, a gente vai ter isso, isso e isso. E agora? Ela falou, delega. É isso. É isso. Se você é um centralizador, você está matando talentos da sua empresa. Sabe qual é o problema quando a gente centraliza demais? Você centraliza, você não deixa as pessoas serem expostas. Você vai ter sempre uma equipe júnior com você. Ninguém é maduro na sua equipe nunca. Nunca a batata dele assou. E não amadurece. Aí quando você precisa dele, na hora que você está precisando de uma decisão dele, ele não tem capacidade de tomar, porque ele não tem força para tomar. Você castrou ele o tempo todo. E as pessoas não param o emprego que não tem desafio. Porque você não se sente motivado. Aí o seu turnover fica muito alto. Toda hora a pessoa está indo embora. Ninguém para, ninguém para, ninguém para. Você fala, ninguém para no emprego, mas hoje em dia, às vezes não é culpa do cara que não está parando. É você que criou um ambiente de expulsão dele lá. Ele não tem desafio qualquer. Ele nunca está exposto, ele nunca pode mostrar suas ideias, ele nunca pode correr risco nenhum. E ninguém aguenta ficar assim. Ninguém aguenta. Outra área para você ir, tecnologias e inovações. Outra área para você investir agora, tecnologias e inovações. Não estou falando para você ir fazer TI. Tem gente que já fala assim, nossa, o pastor falou para a gente fazer faculdade de TI agora. Vou fazer tecnologia da informação, ciência da computação agora. Não é isso que eu estou falando para você fazer. Eu estou falando que você não pode ficar longe das tecnologias e das inovações que vão ocorrendo no teu segmento. Tem que estar antenado o tempo todo, procurando sarna para se coçar. Não dominar nada das tecnologias atuais é um grande erro. Tem gente que quer falar isso e fala assim, mas pastor, mas eu já tenho 50. E daí? Então para de empreender. Vai para casa e espera a morte chegar. É isso. É isso. Você está falando para mim que você não está pronto? Que não dá, que está muito, muito atrasado? Então temos de estar perto das novidades sem medo. Eu lembro de um filme do Liam Neeson, aquele que fez a lista de Schindler. E tem um filme que sequestra a filha dele. Eu sempre falo esse exemplo, mas não lembro nunca o nome do filme. Sequestram a filha dele, do Liam Neeson no filme. E tem toda aquela história, o filme todo. Na cena final do filme, ele descobre que quem tinha sequestrado é o chefe dele na polícia. É o cara que mandava. E a cena está lá. O Liam Neeson está ali, descobriu que é o cara que trai, mas o cara, esse policial está com uma arma apontada para o Liam Neeson. E o Liam Neeson diz algo para ele fabuloso. Diz assim, sabe qual é o problema de virar um burocrata como você? Depois de muitos anos afastado da rua, que virou um diretor, que nunca mais se importou com quem está lá na rua. Sabe qual é o problema? E o cara fala, não, qual é? Com o tempo ele esquece o peso da arma carregada. O Liam Neeson já tinha desarmado a arma dele, é o Liam Neeson que mata o cara. Trocando aí, já fui spoiler do filme. Também se você não viu, agora já contei. Né? O filme é dos anos 80, se você não viu também, azar seu. Então, é entender que você não pode estar longe demais também. Tem gente que vai para a posição de liderança, vai para a posição que envolveu ferramentas de tecnologia e esqueceu de estar lá. Tem uma ferramenta da gestão do Lean Manufacturing da Toyota, que faz gestão de processos há muitos anos, desde os anos 80, isso expandiu no mundo inteiro. A própria Embraer usa o pensamento Lean. E tem uma ferramenta chamada Gemba. Alguém já viu falar dela? Gemba. O Gemba significa o seguinte, vai lá e veja. Eu saio direto na minha escola, gente, para dar perdido. E no meio do perdido eu dou os achados, entendeu? Você sai para dar aquela volta, olhando, para detectar onde é que você viu. E não é um olhar para sair para punir. Deixa eu dizer a vocês, tira essa mente punitiva da sua cabeça. Vai lá e sente a dor do teu funcionário, o que é que está dando errado, por que aquilo está lá. Às vezes você vê que tem erro, não estou falando para você não punir também. Não estou ficando de mimimi, não é? Mas você vai lá e vê, ouve a pessoa que está lá.
Tem algo tecnológico demais que eu faço na minha escola. Muito tecnológico que eu faço. Uma vez por semana eu chamo algum dos funcionários para tomar um café comigo, só para dar feedback. Proposital. Às vezes é só elogio. Você precisa ver como uma pessoa muda. As pessoas precisam ser valorizadas. Deixa eu dizer para você, você trabalha com gente. Quando eu falo de tecnologia, etc., você trabalha com gente, você produz para gente, tudo tem a ver com gente. Se você não gosta de gestão de pessoas, não empreenda. Se você não gosta de pessoas, não empreenda. É para elas que você trabalha. É para a gente. Esteja pronto para crítica. Esteja pronto para admitir seu erro no dia que você for mal. Mas saia da sua cadeira, não vire um burocrata tecnológico na sua cadeira. Vá até lá, vá sentir o que ele está fazendo, dê valor. Eu ouvi, e como é que você faz isso? Ela faz isso. Na hora de corrigir alguma coisa, não fala, nossa, está tudo errado. Não faça isso. Fala assim, não seria melhor a gente fazer assim? Dá sugestão. Aprenda a comunicar com mais empatia, com mais segurança para que isso funcione. Estou trazendo essa ferramenta nova. Eu lembro que eu trouxe uma ferramenta chamada Trello para a gestão dos processos na escola, para manutenção, processos pedagógicos. Eu trouxe uma ferramentinha chamada Trello. Não sei quem conhece ela aí, um aplicativo. Gente, no começo eles resistiram muito, ninguém botava nada, ninguém colocava nada. Hoje estou eu e o rapaz da manutenção, tudo está lá. A coordenação pedagógica não deu. Mas para mim, está ótimo do jeito que eu faço ali a gestão com o pessoal da manutenção e conservação da escola. Tudo está lançado, eu sei em que etapa está. Então, traga tecnologia, mas tenha empatia. Numa parte deu certo, porque aquelas pessoas estavam prontas para aquilo. Na outra parte não deu certo. Admita isso também. Mas é porque eu tive lá. É o tal do Gemba. Então, não esqueçam de aprender coisas novas na parte de tecnologia. Você já viu falar de Power BI, da Microsoft? Banco de dados fabuloso que a gente vai ter na nossa mão. A Business Intelligence, aquela coisa da inteligência do negócio. Está na nossa cara, essas informações estão todas lá no Google. Estão disponíveis. A gestão de tráfego de internet. Deixa eu falar para você, vou investir em vendas na minha empresa. Se você não está fazendo gestão de tráfego, você já está errado. Deixa de ser você, não tem outra opção. Não ponha dinheiro apenas naquilo que você acredita com a sua cabeça. Estou dizendo a você, escute o que eu estou lhe aconselhando aqui. Faça gestão de tráfego, impulsione as suas coisas no Instagram com gestão de tráfego. E para 90% das empresas é o que ela precisa. Vai melhorar muito a sua venda. Ajuda muito ter um vendedor que está lá na ponta, às vezes, para tirar pedido, ajuda. Você nem sabe. Também, mais uma coisa para você aprender, e eu quero falar sobre ele, que é o lifelong learning, que é a ideia de aprendizado contínuo. Aquilo que a gente já está falando nesse buffet de opções para aprender, tem coisas técnicas que você precisa aprender. Eu estou falando de aprendizado contínuo na sua área específica. Tem muita coisa que você precisa continuar aprendendo. Eu me formei dentista em... Vou falar aqui para vocês vão dar risada, né? Mas eu me formei dentista em 1996. Você acha que mudou alguma coisa de 96 para cá, na odontologia? Na parte, talvez, de cirurgia, que é a minha parte, atendimento técnico da cirurgia, muito pouca coisa. Mas mudou algumas ferramentas, mudou um pós-operatório, mudou alguns materiais que você faz sutura, mudou um material de enxerto de osso iofilizado. São coisas que se você perdeu, se eu estou lá em 96, não tinha. E aí você vai ficando para trás no teu mercado. Então, não esqueçam de ter um aprendizado contínuo o tempo todo. Na parte de gestão, na parte de inovação, na parte técnica. A vida é feita de mudanças e temos que aprender a lidar com elas se quisermos evoluir. Caso contrário, iremos nos perder e não conseguimos sair mais do lugar. Nossa empresa vai ficando obsoleta, nossa vida vai ficando obsoleta. Antes, para aprender, a gente tinha que contratar um curso formal. Vou terminar essa parte do aprendizado contínuo com algo muito interessante que a Pearson trouxe como pesquisa também. E eu acho muito válido de partilhar com vocês. Quando a gente, no passado, pensava em estudar, tinha que contratar um módulo pesado, chamado especialização, mestrado, doutorado, caro, de alto desgaste humano. Né? Quem aqui já fez mestrado aqui? Quantos aqui? Poucos, né? Gente, é de alto impacto para a gente se desgasta muito fazendo. Da revisão, você já entregou o trabalho, tem 6 meses e ainda está fazendo revisão para poder publicar. É um negócio tenso. Mas às vezes depende da carreira que você quer construir. Depende de onde você quer chegar com esse mestrado. Eu quero levar uma carreira acadêmica. Vá fazer mestrado.
Eu quero trabalhar em P&D, pesquisa e desenvolvimento. Vai fazer mestrado, doutorado, PhD. Ah, não, eu quero trabalhar no mercado. Gente, será que vale a pena fazer um mestrado hoje? Ou será que vale fazer alguns módulos, captar vários outros conhecimentos? Tem um exemplo de uma escola em São Paulo que ia contratar um professor de história. E está lá na Pearson, né? A Pearson é dona do Dom Cabral, é dona do Dom Bosco, do Wizard. Ela tem escolas, ela tem um negócio muito grande aqui no Brasil, a Pearson. O nome não é tão conhecido, mas ela é dona de muita coisa que você conhece na área de educação. E ela ia contratar um professor de história para fazer a parte direção da parte de história. E ela veio para a entrevista um cara que tinha mestrado, doutorado, numa área em história antiga, específica, história antiga. E depois apareceu um outro cara, mais novo, e o cara tinha feito um monte de cursinhos. O cara tinha feito um cursinho na École da França, à distância. Nunca botou o pé em Paris. Mas o cara tinha feito um cursinho à distância na École. O cara tinha feito um outro curso na Berkeley, nos Estados Unidos. Ele tinha feito vários cursos modulares. Ele não tinha nem mestrado nem doutorado, mas vários cursinhos de 200 horas, 180 horas, aquele cursinho de final de semana. O currículo do cara era preenchido com um monte de outras coisas. E lá embaixo ele botou Instagram não sei o que de história. E o Instagram do cara tinha lá 30 e poucas mil pessoas. Você imagina ser professor de história, ter 30 mil seguidores? Você precisa ser muito bom. Pensa, você ia seguir seu professor de história no Instagram para acompanhar a história? Não ia. Em condição normal não ia, né? Vamos lá, a verdade. Não é? Não ia. Meu, quem que foi contratado? Quem vocês acham que eles contrataram? Não é? Outra coisa importante, nesse caminho que a Pearson mostrou também, a língua inglesa. Se você ainda não pegou muito a língua inglesa, aproveite. Use a sua cabeça, todo mundo aprende. Falei, Eduardo, não aprende. Tem métodos novos para aprender inglês. Não fica longe disso não, o mercado precisa de gente que fala inglês. Eu achei engraçado, a Google abriu uma vaga, que parecia uma vaga de inclusão. Parecia para portadores de necessidades especiais. Sabe o que era? Uma vaga para quem não fala inglês. Parecia mesmo, o jeito da publicação da Google para a contratação, parecia que estava fazendo deixa eu pegar alguém que tem algum déficit aí e botar na vaga. Olha a situação que a gente está ficando. Mas continuando aqui a Pearson. Aí, para aprender nesse século XXI, para mais de 60% da geração Z é esse camarada que nasceu de 95 para cá. Né? Lógico que a gente já tem a geração alfa hoje em dia, que é o que nasceu de 2010 para cá. Mas a gente está falando desse pessoal que já está no mercado de trabalho. E esse pessoal que já está no mercado de trabalho, que tem essa faixa etária de 20 e poucos anos, já acha que o YouTube é a universidade do futuro. Eles acreditam que é possível um aprendizado através do canal do YouTube. O aprendizado à distância, online, eles já acham que vai ser o caminho. Você está lutando contra? Quando o cara fala para você EAD, você já faz caras e bocas? É a tua cabeça, deixa eu dizer para você, você está ficando obsoleto. A Pearson fez uma pesquisa interessantíssima. Porque a sala de aula, que deveria ser o ambiente principal para o aprendizado, é o lugar mais hostil à ignorância humana. A sala de aula é hostil a qualquer ignorância. Como assim, Eduardo? Imagina que você está na sua sala de aula, segundo ano do médio. Só tem troglodita. Os meninos do segundo ano do médio são troglodita. Eu tenho um que está no terceiro, troglodita. Aí, esse aluno está lá, vendo uma aula, o professor explicou algo. Ele não entendeu. Sabe qual é a chance dele levantar a mão e dizer, professor, não entendi? Quase nenhuma. Porque se ele fizer essa mão e levantou, o de trás já fala, aí jumento, mula. Ele também não entendeu, mas ele vai zoar. E eu não quero ser zoado, então eu não consigo expressar minha ignorância na sala de aula. E a gente só aprende quando admite a ignorância. Ninguém aprende achando que sabe. Você aprende quando você fala assim, nossa, não sabia. Então, estão conseguindo me entender? E a Pearson fez uma pesquisa fenomenal. Ela foi olhar os YouTube teachers, os professores, as videoaulas lá no YouTube. Você sabe qual que é a função que mais se usa? Qual é a feature? Qual é a ação mais feita nas videoaulas? O que o cara mais aperta? Passar para frente vendo? Pausar? O que é que ele mais faz nessas ações que são possíveis no YouTube? O que você acha? Não é acelerar, é voltar. Sabe por quê? Na sala de aula, se eu levanto a mão, nem o professor quer explicar, nem o aluno, os colegas querem ouvir. Mais uma vez, a mesma coisa. Mas o YouTube não é hostil à ignorância. E eu posso perguntar quantas vezes eu quiser. Não entendi. Clico de novo, volto. Não entendi, explica de novo, explico de novo. E eu não gostei daquele link, eles descobriram uma coisa. Aqueles comentários embaixo,
Não entendi o minuto 2:30. Alguém explica. Outra ferramenta que está lá. Não gostei dessa aula, clique no link abaixo, joga você para outra aula ainda, que tem uma explicação de um jeito diferente. As machine learning, as máquinas de ensino que estão hoje na internet, gente, são espetaculares. Ele sabe qual é o drop rate, quais são os vídeos, que hora que desistiu. Fala, esse vídeo aqui, todo mundo no minuto 3 está desistindo. É porque a aula do professor perdeu, vagou. Ele corrige aquilo, faz o professor fazer outro jeito naquele mesmo momento. Não despreze o que está na nossa frente, gente. Isso é o jeito de aprender no século 21. Não jogue fora essa possibilidade. Você está a um clique de um conhecimento novo. Hoje cai de graça. Estudo custava muito caro. Custava muito caro aprender qualquer coisa na minha geração. Só de eu ter que pegar ônibus, atravessar a cidade para ir na biblioteca, para pegar a Barça. Quem conhece a Barça? Não avisa não, que aí o desembarque está muito próximo. Você imagina qual era a dificuldade para aprender no passado. Hoje a coisa cai com um clique, cai na tua mão. Então, quando a gente fala de aprendizado contínuo, não despreze. Tem gente que fala assim, pastor, eu não consigo estudar porque é muito caro. Primeiro, não é. Não é. Caro é ignorância. Caro é ignorância. Ele levantou a plaquinha, irmão, aqui, o tempo esgotado, eu já sei, faz meia hora. Mas aí, caro é ignorância. Não estudar custa muito mais caro. E sabe por que as faculdades estão tão desatualizadas no Brasil e em boa parte do mundo? Sabe por quê? Porque se criou a ideia que faculdade é para todo mundo, e que a faculdade deve custar R$199. Aí ele não consegue botar outras coisas no currículo. O MEC, quando vai regulamentar, diz assim, esse aqui é o mínimo necessário para você aprender. Então tem lá na grade do cara que vai se formar em administração, ele vai ter Fordismo, Taylorismo, ele vai ter lá aquelas coisinhas que a gente aprende básico em gestão, em administração. Então ele vai ter lá aquele currículo, ele vai ser o mais enxuto possível. O MEC mandou fazer isso, eu faço isso. Porque se eu botar aqui soft skill, practical skills, se eu começo a botar aqui, isso vai encarecer o produto. E se vai encarecer o produto, o aluno vai para a faculdade do 199 e não vem para a minha, que é 399. Então a gente tem um problema de mercado muito grave. Muito grave para a educação no mundo. Porque todo mundo só faz o mínimo necessário nos cursos. Quando a gente formou no passado, e não é ranço, formava muito melhor. Um dentista da minha época, uma farmacêutica da época da família, era exposto a um momento radical de ensino. A faculdade marcava a gente com cansaço. A gente terminava a faculdade e falava assim, meu Deus, acabou. Não é aquela coisa, acabou, livrei da prestação, não tem mais que pagar. Hoje o aluno fala assim, agora não tem mais que pagar e tem que ir. Não, o nosso era de aprendizado, era puxado. Hoje parece que começamos a desprezar o valor de uma faculdade. Não no valor financeiro, mas no valor da qualidade que ela deve oferecer. E para encerrar, queridos, que eu já falei demais. Deixa eu pular, eu estou pulando o texto aqui, viu gente? Escrevi demais mesmo. Último, a outra coisa que você deve aprender também é sobre criatividade. Tem gente que acha que criatividade é para alguns. Não, é contigo mesmo, para todos. Criatividade não é algo só para alguns, é para todo mundo. O Steve Jobs disse o seguinte, criatividade é a arte de conectar ideias. O Albert Einstein diz o seguinte, a criatividade é a inteligência se divertindo. Gente, criatividade é a principal ferramenta, a máquina já tomou lugar naquilo que é repetitivo. As máquinas ainda não são criativas. Eu estou dizendo ainda porque eu não sou conhecedor de tudo que o mundo vai aprontar daqui para frente, ainda estou na minha cabeça dos anos 70. Mas ainda as máquinas não estão produzindo inteligência para criatividade, para solução de problema de maneira criativa. A máquina consegue fazer aquilo que ela está instruída, aquilo que ela tem de informação. Eu não sei não o que vem pelo futuro. Mas sabe qual é o grande problema? A preocupação, está aí, acho que eu fiz esse textinho aí, não fiz? A preocupação com a crítica esmaga a criatividade e sabota a inovação. Quantas vezes as pessoas se calaram numa reunião achando que a ideia dele era cretina? Era besta e nem falou. Às vezes as ideias mais cretinas foram as melhores soluções que o mundo já teve. Então não tenha medo de se expor. Comece a desenhar, põe no papel. Quando a gente falou da taxonomia de Bloom, ele tem um verbo dele lá que diz que o principal jeito de aprender é começar a projetar, a sonhar no papel mesmo, papel de pão, rabisca. Comece a botar sua mente para criar, pensa no seu negócio propositadamente. Para e fala, nossa, quanto tempo que eu não paro e penso sobre o meu negócio? Quanto tempo eu só não chego, trabalho, aperto o botão e vou embora para casa?
Quanto tempo eu não paro? Quanto tempo eu não faço um mindfulness? Eu saio para andar com a cabeça no vazio, sem pensar em nada. Põe a cabeça na caixinha do nada e deixa ela trabalhar. Deixa a criatividade tomar conta. Tem um italiano fabuloso chamado Lori Malaguzzi, escreveu uma obra maravilhosa e fundou uma escola chamada Reggio Emilia, no norte da Itália. Lori Malaguzzi disse o seguinte, ele escreveu uma poesia belíssima, disse assim: o aluno chega na escola, uma criança chega na escola com 100 linguagens diferentes. E a escola lhe rouba 99, só dando um tipo de linguagem. Parece que a educação quer formar todo mundo na mesma caixinha, uma linha de produção em série onde todo mundo pensa igual. Isso é uma morte para a criatividade. Põe tua cabeça para pensar. Põe tua cabeça para pensar. Você já viu falar das inteligências múltiplas de Howard Gardner? Né? Que fala que tem uns que são mais musicais, outros que são... Aquilo é verdadeiro demais. Raciocínio matemático. Vocês já viram falar? Não? Alguém já viu? De Howard Gardner? É fabuloso você ler sobre isso. E você vai se identificar num deles ali. E outra coisa que é muito bom para benchmark, deixa eu dizer para você. Muita coisa para criatividade chama benchmark. Benchmark é olhar um pouquinho, espia por cima do muro. Olha os outros. Você pode fazer uma coisa interna, às vezes num outro setor da tua empresa, você vai lá e descobriu algo que serve para o setor de cá. Às vezes você vai lá no setor pedagógico e descobre que tem algo que funciona para o administrativo, lá na minha escola. Ou do administrativo que funciona lá para o pedagógico. Ou até lá no meu café. Tem coisas que eu vou numa reunião com a equipe para falar como é que vai fazer meta, etc, etc. A Fabíola já participou ali, eu sempre reúno com eles para passar meta, como é que faz, etc. E às vezes eles me devolvem uma informação que cria uma coisa que eu levo lá para a escola. Esse é um benchmark que não é dentro do mesmo setor, é em outro setor. Não é no mesmo segmento. Tem um que você olha a concorrência, tem um benchmark que você olha. Tem lá o café, vou olhar o café do concorrente. Olho tudo, olho a escola de todo mundo. Não tem escola aqui que eu já não espionei. Não tem. Eu olho, claro, tem que aprender. E o que eu tenho deles, eu olho e não é Ctrl+C, Ctrl+V, é Ctrl+C e eu vou lá customizar de acordo com o meu perfil. Não é Ctrl+C, Ctrl+V. Mas quem não aprende com quem faz melhor, só se você for ignorante. Só se você não quer aprender. Olhe. Isso é aprendizado contínuo o tempo todo. Olhe e customize para a sua empresa. Olhe e customize para a sua empresa. Eu trouxe algumas ferramentas, eu não vou entrar agora, de gestão. Acho que alguns já conhecem, né? Aí de um PMBOK, que é uma ferramenta de gestão de processos para a empresa, de projetos. Não vou entrar nisso agora, não vou entrar em gestão ágil, que é o Scrum. Não vou nem entrar nessa esfera aí, que o negócio ia muito longe. Acho que tem mais uma aí? Não. Então, inove, redesenhe os seus processos, a sua empresa, replaneje, mas crie soluções com aquilo que você tem. Você está indo mal, senta e planeja, cria, põe tua cachola para pensar, começa a olhar, por que o meu está indo mal, o que o outro está fazendo. E não precisa ser só no seu setor. Às vezes você vai olhar, por exemplo, você tem lá, uma locadora de carro, e aí você olhou um outro que tem uma loja de roupa, e você aprendeu com o cara da loja de roupa. Você não precisa olhar só no seu setor. Melhor, primeiro eu começo olhando no meu setor. Mas se você puder olhar cruzado com algum outro, seria muito legal. Então se reinvente. Estude sobre Kaizen, sobre gestão de processos. E que essa palestra aqui desperte você para você voltar a ser aluno. Porque às vezes a gente já está tanto tempo como gestor na nossa empresa que a gente acha que não precisa mais aprender. Isso é a tragédia para a nossa história. Porque o século XXI exige aprendizados contínuos.